igreja recebeu essa liberdade, o cristianismo todo celebra esse dia como ação de graças, porque foi a primeira de muitas outras igrejas. Essa igreja é chamada Igreja Mãe, é a igreja, a sede do Papa, enquanto o bispo de Roma é chamada a Igreja Mãe de todas as igrejas do mundo. E a igreja, na sua sabedoria, aproveita então essa data para nos falar sobre o sentido do templo. E se nós olharmos as leituras da missa, a primeira leitura fala do templo e a segunda fala da pessoa, porque em realidade o templo propriamente de Deus somos nós, é cada um de nós. São Paulo diz numa de suas cartas que nós somos pedras vivas, templos vivos dessa edificação de Deus que é a igreja. Deus habita de uma forma especial no templo, principalmente onde nós temos a Eucaristia, é a presença real de Jesus na Eucaristia, mas Ele habita também nos nossos corações. Então nós somos templos vivos de Deus. A igreja, o templo material, não pode louvar a Deus, somos nós que louvamos a Deus na igreja. Já no templo do nosso coração, esse templo louva a Deus, porque nós podemos louvar a Deus, né? Então na primeira leitura é a visão de São João no Apocalipse. São João vê, ele usa a comparação de Jerusalém, porque era a cidade santa. Ele diz assim: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu à terra. Essa cidade santa é uma figura, é um símbolo da igreja. A igreja aqui na terra é a nova Jerusalém, é a cidade de Deus, é o templo de Deus. Nosso Senhor, quando esteve na terra e pregou o Evangelho e nos deixou os meios de salvação, Jesus fundou sim uma igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Jesus quer que toda a humanidade possa caminhar para chegar a essa unidade, como Ele mesmo fala, para que haja um só rebanho e um só pastor, não é? Então, nosso Senhor deixou para nós como instrumento de salvação a igreja, que é comparada nessa visão de São João com a nova Jerusalém. Mas ao mesmo tempo, essa visão de São João é a visão da Jerusalém do céu, para onde todos nós iremos um dia. A função da igreja aqui na terra é nos ajudar na nossa peregrinação para que nós não erremos o caminho. A nossa meta é a vida eterna. Nós viemos de Deus, fomos criados por Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. E a nossa meta, o nosso destino, a finalidade da nossa existência é um dia retornar a Deus. O que acontece quando terminamos a nossa vida terrena, é a nossa visão cristã da morte. Quando nós olhamos assim, nós encontramos consolo para o nosso coração, porque entendemos que a morte não é o fim de tudo. É um fim? Sim, mas é um fim passageiro, é o fim da vida terrena, da vida temporal, mas é o início da vida eterna. A morte é essa porta que nos conduz para a vida eterna. Por isso que nós dizemos às vezes que a morte é a passagem. Passagem de quê? Da vida terrena para a vida celestial, para a vida eterna, para a vida que não acaba mais. Mas nesse caminho, até que se dê essa passagem, nós podemos errar o caminho. O próprio Jesus falou, né? Entrai pela porta estreita, andai pelo caminho que conduz à salvação. A missão da igreja aqui na terra é nos ajudar, nos apontar o caminho. Por isso que muitas vezes a mensagem que a igreja prega, que é a mensagem de Jesus, que é o Evangelho, é uma mensagem austera, é uma mensagem que nos leva a refletir. Para quê? Para que nós não nos desencaminhemos do caminho que vai nos conduzir à salvação. E o pensamento da vida eterna nos anima a levar uma vida aqui na terra que vai nos conduzir a essa vida eterna. E o pensamento da vida eterna também nos ajuda a levar as dificuldades dessa vida. Tem muita coisa que vai ser só nessa vida. E essa vida, meus irmãos, nós agora não conseguimos entender isso. Não conseguimos, porque estamos mergulhados no tempo. A nossa vida terrena, ela é, como dizia Santa Teresinha, é um sonho passageiro. É um piscar de olhos comparado com a vida eterna. O que nós passamos no mundo não é nada comparado com o que Deus
reserva para nós na vida eterna. Volto a dizer, não é fácil para nós entendermos isso enquanto nós estamos aqui, mas aqueles que já estão lá poderiam nos dizer: não foi nada o que eu passei aí, comparando com o que eu tenho agora. E há uma grande diferença das coisas boas da terra com as coisas excelentes do céu, é que aqui na terra, tudo que existe de bom, lá no fundo, tem um gostinho amargo, porque a gente pensa assim: um dia vai acabar. Você pode ter um dia muito feliz, mas ele termina. Você pode ir num evento que te enche de alegria, mas você pensa assim: daqui a pouco eu tenho que ir para casa. Você pode ter um domingo maravilhoso e pensa assim: amanhã é segunda-feira. Eu estou de férias, amanhã eu volto a trabalhar. Aqui na terra, as alegrias não são completas, porque aqui é o vale de lágrimas. Lá no céu, dizia também Santa Teresinha, é o domingo sem ocaso, ou seja, é a alegria que não acaba. E é tão bonito nesse texto de São João, quando ele diz assim: lá no céu, Deus mesmo enxugará as lágrimas de nossos olhos. Como a mãe que pega o filho no colo, depois que o filho chorou muito, porque sentiu uma dor, porque sofreu alguma coisa, e a mãe limpa os olhinhos da criança, enxuga com as suas próprias mãos e fala: não chora não, meu filho, já acabou, você tomou uma injeção, já passou, não está doendo mais não. Assim Deus vai fazer conosco na vida eterna. Não chora não, meu filho, já passou. Como diz o texto, as coisas antigas passaram, eis que faço novas todas as coisas. É por isso que Jesus falou no Evangelho uma palavra misteriosa, quando ele fala assim: bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que choram. Por quê? Diz Jesus: porque eles serão consolados. Então a gente pensa assim: eu quero chorar bastante, para que quando eu chegar lá, Deus possa me consolar. Chorar significa ter compaixão, ter sentimentos, pensar no sofrimento dos outros, abraçar o sofrimento dos outros como se fosse nosso, levar a nossa cruz, mesmo que isso seja difícil. E o texto nos diz: lá Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Lá não haverá mais morte, não haverá luto, não haverá choro, não haverá sofrimento. Nada dessas coisas que aqui na terra tem esse caráter negativo, esse caráter de sofrimento, nada disso haverá lá no céu, porque essas coisas, diz o texto, passaram. Pois bem, e no Evangelho, depois de falar então na primeira leitura do templo, que somos cada um de nós, da vida eterna, o templo que é figura do céu, o Evangelho nos apresenta o exemplo de uma pessoa, a história de Zaqueu, um homem que era pecador, mas mesmo pecador, no seu coração ele tinha o desejo de conhecer Jesus. Ele queria ver quem era esse Jesus de quem as pessoas tanto falavam, esse Jesus que era apresentado a ele como uma pessoa tão boa. Então ele mesmo pecador, diz o Evangelho, ele queria conhecer Jesus. Mas Zaqueu, coitado, ele era ladrão, ele era um homem que roubava, ele era injusto, ele cobrava impostos injustos, ele era um pecador e era pequenininho. Então ele tinha dois obstáculos para chegar perto de Jesus: os seus pecados e a sua estatura, porque no meio da multidão ele não conseguia ver Jesus, era pequenininho, não conseguia ver. O que ele pensou então? Eu vou subir numa árvore, ao menos o problema do meu tamanho eu resolvo. Eu não tenho coragem de me aproximar de Jesus, porque eu sou um pecador, mas eu vou subir nessa árvore, ele vai passar e eu vou poder ver esse homem de quem tanto falam. Subiu ali, então Jesus, quando passa debaixo da árvore, olha para ele e fala com ele assim: Zaqueu, desce daí, desce, porque eu preciso ficar hoje na sua casa. Um homem pecador, pecador de verdade, não era só que ele se dizia pecador, não, ele era um pecador. Mas Jesus, como termina o Evangelho dizendo, veio para salvar o que estava perdido. Jesus podia ficar na casa de uma pessoa muito boa, mas ele não ia salvar aquela pessoa, porque aquela pessoa já estava no bom caminho. Ele veio salvar os pecadores, os que tinham se perdido, e por isso ele vai à casa de Zaqueu. Zaqueu não desce, pula daquela árvore, vai correndo para casa e recebe Jesus cheio de alegria no seu coração. E uma coisa que chama a atenção desse texto, meus irmãos, é que Jesus não fala uma palavra diretamente a Zaqueu, repreendendo o seu pecado. Jesus vai à casa dele, certamente conversou com ele, falou de outros assuntos, mas nada
porque senão o Evangelho teria registrado. Mas a presença de Jesus tocou o coração de Zaqueu. Por isso, meus irmãos, que é importante que nós nos coloquemos na presença de Deus. O templo serve também para isso. Na igreja, no templo, nós temos aqui no centro o sacrário, onde nós temos a presença viva, verdadeira de Jesus na Eucaristia. E por isso que é importante que a gente venha à igreja, que a gente se coloque na presença de nosso Senhor, porque a simples presença de Jesus tocou o coração de Zaqueu. Antes de que Jesus falasse para ele: Zaqueu, você precisa mudar de vida. Zaqueu, você precisa parar de roubar. Você tem que devolver o que você roubou. Você tem que reparar o mal que você fez às pessoas. Jesus não falou nada, mas tocou o coração de Zaqueu, porque estava na casa dele, estava próximo a ele. E foi Zaqueu que falou tudo isso: Senhor, eu vou repartir a metade dos meus bens com os pobres, para reparar essa riqueza que eu tenho, que eu adquiri de uma forma injusta. E todo mundo que eu prejudiquei, eu vou pagar. Mas eu quero pagar 4 vezes mais. A gente vê que ele realmente era um homem muito rico, mas agora queria usar dessa sua riqueza para reparar o seu erro. E é só agora que Jesus fala. Depois que Zaqueu se sente tocado pela graça e faz essa promessa a Jesus, o que é que Jesus responde a Zaqueu? Hoje a salvação entrou nessa casa. Foi a resposta de Jesus. Entrou em qual casa? Do coração de Zaqueu. A casa do coração, o templo vivo, a salvação entrou nesse coração. Mas entrou também na casa, na família de Zaqueu. E Jesus explica por quê. Porque ele também é filho de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Zaqueu, mesmo sendo um pecador, mesmo tendo se extraviado, se afastado de Deus, não perdia a sua condição de filho de Deus. Assim também acontece com a gente. Os nossos erros jamais vão tirar de nós a nossa condição de filhos de Deus. Por mais que alguém abandonasse a Deus, Deus me livre, você pode até falar assim: não, eu renego a Deus, eu não quero saber de Deus. Mas você não pode destruir a sua condição de filho de Deus. Você pode falar: eu sou um filho rebelde, mas é filho. Eu sou um filho ingrato, mas é filho. Eu não quero saber do meu pai, mas ele é seu pai. Você é filho de Deus, e isso você não tem capacidade, não tem poder para tirar essa condição de filho de Deus. E é isso que pode nos salvar. Jesus falou: este também é filho de Abraão. Então, meus irmãos, que nossos erros, nossos pecados não nos afastem de Deus, mas que o exemplo de um homem como Zaqueu sirva para nos aproximar de Deus, para que, aproximando-nos, estando próximos de Jesus, a sua graça possa tocar o nosso coração. Muitas vezes basta a presença de Deus. Existe, sei que já estou prolongando, mas já prometo que é para encerrar, a história de um homem que se chamava Afonso de Ratisbona. Ele vivia em Roma e ele não tinha fé. Mas um dia, olha a coincidência, ele foi com um amigo, passou perto da igreja e o amigo tinha que marcar uma missa por um familiar. Então, o Afonso entrou na igreja, sentou-se ali no banco e o amigo foi na sacristia falar com o padre. E ele ficou ali. Nessa igreja havia um quadro de Nossa Senhora. Quando o amigo voltou e se encontrou com o Afonso, ele falou assim: eu quero abraçar a fé católica. Eu quero me tornar católico. Eu fui tocado pela graça. E apontou para o quadro de Nossa Senhora e falou assim: ela me mudou. E diz uma coisa misteriosa. Ele falou assim: ela não falou nada. Ela não falou nada, mas eu entendi tudo. Como explicar isso? Senão uma ação misteriosa da graça no coração daquele homem. Muitas vezes na nossa vida vai acontecer isso. Jesus falou com você? Não, ele não falou nada, mas eu entendi. Por quê? Porque a presença de Jesus, a proximidade com ele, vai nos fazer compreender o que ele quer de nós. Não é preciso que ele fale, que ele apareça para você, que ele se manifeste. Ele já deixou para nós o que ele tinha para dizer. Agora é a nossa hora de assimilar o que ele falou. Peçamos então nessa missa essa graça para nós, que nós possamos ter o coração aberto, para que Jesus toque o nosso coração, para que ele possa dizer de cada um de nós, do coração de cada um: hoje a salvação entrou nesta casa. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo.